Artigo 394 ao artigo 424 do Código de Processo Penal. Artigo 394, início do procedimento. Texto do artigo. O procedimento será comum ou especial. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Então, a esse artigo define os procedimentos processuais penais em comum e especial, sendo o comum dividido em ordinário, mais de 4 anos de pena, sumário, menos de 4 anos de pena, e sumaríssimo, quando não tiver pena privativa de liberdade. Artigo 395, denúncia ou queixa. Texto do artigo. A denúncia ou queixa será rejeitada quanto for manifestadamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício de ação penal, faltar justa causa para o exercício de ação penal. Artigo 396, recebimento da denúncia. Texto. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Esse artigo aqui trata do recebimento da denúncia e da citação do acusado, que deve ser feita para garantir o direito de defesa por escrito num prazo de 10 dias. Artigo 397, resposta à acusação. Depois de recebida a denúncia ou queixa, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do caso, do fato. 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. 4. Extinta a punibilidade do agente. Então, aqui fica claro que o juiz pode absolver sumariamente o acusado se constatar causas que inviabilizem a acusação. Artigo 398, defesa preliminar. Texto do artigo. Recebida a resposta, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado nos casos do artigo 397. Não sendo o caso de absolvição sumária, o juiz designará dia e hora para a audiência. Então, aqui, se não foi caso de absolvição, o juiz deve analisar a defesa preliminar e aí vai marcar audiência para a continuação do processo. Artigo 399, audiência de instrução e julgamento. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento e ordenará a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Então, após receber a denúncia ou queixa, não sendo caso de absolvição sumária, o juiz vai marcar audiência de instrução e julgamento, intimando as partes envolvidas. Nesse contexto aqui, o termo querelante se refere à pessoa que faz a queixa-crime, ou seja, é o indivíduo que formaliza a acusação criminal contra alguém que cometeu um crime de ação penal privada. Artigo 400, inquirição de testemunhas. Na audiência de instrução e julgamento, após o
interrogatório do acusado, proceder-se-á à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, que serão inquiridas na presença do Ministério Público, do assistente, do querelante e do defensor do acusado, observada a ordem estabelecida no artigo 212 deste Código. Então, aqui fica claro que durante a audiência, testemunhas de acusação e defesa são inquiridas na presença das partes, respeitando a ordem de inquirição estabelecida pela CPP. Artigo 401, acareações. Texto do artigo. Na audiência de instrução e julgamento, o juiz poderá proceder à acareação entre as testemunhas e entre estas e o acusado nos termos do artigo 229. Artigo 402, provas periciais. Não se admitirá a leitura do documento ou a exibição de objeto que não tiver sido previamente juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência a outra parte. Artigo 403. Alegações finais. Não sendo caso de diligências, a acusação e a defesa terão sucessivamente a palavra por 20 minutos cada uma, prorrogáveis por mais 10 minutos. Para debates orais, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Então, aqui, após a instrução, as partes têm a oportunidade de apresentar suas alegações finais oralmente, consolidando seus argumentos antes da sentença. Artigo 404, sentença. O juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 10 dias. Então, a sentença deve ser proferida pelo juiz em audiência ou então, no máximo, em 10 dias após a conclusão de debates, assegurando a celeridade e a conclusão do processo. Artigo 405, apelação. Texto do artigo. Da sentença caberá a apelação, que poderá ser interposta no prazo de 5 dias. Artigo 406, recurso. Texto. A apelação será interposta por petição ou por termo nos autos, assinado pelo apelante ou por seu defensor. Artigo 407. Efeitos da apelação. Texto. A apelação terá efeito suspensivo, salvo disposição em contrário da lei. Ou seja, geralmente a apelação tem efeito suspensivo, ou seja, impede a execução da sentença até o julgamento do recurso, salvo disposição legal ao contrário. Artigo 408, julgamento da apelação. Texto. A apelação será julgada pelos tribunais competentes, observadas as normas de organização judiciária. Artigo 409, embargos infringentes. Texto. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, este poderá, dentro do prazo de 10 dias, opor embargos infringentes. Então, aqui, os embargos infringentes podem ser opostos pelo réu quando a decisão não for unânime e desfavorável, de modo a tentar reverter ou modificar a decisão em instância superior. Artigo 410. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao tribunal que declare qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão da sentença ou acordão. Artigo 411, recurso especial. Texto do artigo. O recurso especial será interposto quando a decisão contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência ou der à lei federal interpretação divergente da que haja atribuído outro tribunal. Então, o recurso especial ele é cabível quando a decisão de segunda instância contrariar ou negar vigência a tratado ou lei federal, ou então der uma interpretação divergente de outro tribunal a esse respeito. Artigo 412. Habeas corpus.
O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Então, o habeas corpus é um remédio constitucional que visa proteger o direito de locomoção, podendo ser impetrado por qualquer pessoa ou pelo Ministério Público. Artigo 413, revisão criminal. Texto. A revisão dos processos findos será admitida. 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize a diminuição especial da pena. 414. Execução penal. A execução penal reger-se-á pelas disposições do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Artigo 415. Comutação de penas. O juiz poderá conceder comutação de penas nos casos previstos em lei. Ou seja, o que é a comutação de pena? É uma medida que permite ao juiz substituir uma pena mais severa por outra menos severa, conforme previsto em lei. Artigo 416. Indulto. Um indulto poderá ser concedido pelo Presidente da República de forma coletiva ou individual, nos casos previstos em lei. Então, o indulto é um ato de clemência concedido pelo Presidente da República que extingue a pena ou reduz a sua duração nos casos previstos em lei. Artigo 417. Livramento condicional. O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado que cumprir os requisitos legais, permitindo-lhe cumprir o restante da pena em liberdade. Artigo 418. Progressão de regime. A progressão de regime será concedida ao condenado que cumprir os requisitos estabelecidos em lei, permitindo a transferência para regime menos rigorosos. Artigo 419. Remissão da pena. O condenado que trabalhar ou estudar terá tempo de pena reduzido conforme disposto em lei. Artigo 420. Medidas de segurança. Serão aplicadas as medidas de segurança aos inimputáveis e semi-imputáveis, conforme previsto ao Código Penal. Então, aqui, as medidas de segurança são aplicadas a esses indivíduos que não podem ser responsabilizados plenamente da mesma forma que os imputáveis, conforme disposto no Código Penal. Artigo 421. Internação. A internação será imposta ao inimputável nas hipóteses previstas em lei e será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de sua periculosidade. Artigo 422. Tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial será aplicado aos semi-imputáveis nas hipóteses previstas em lei. Então, o tratamento ambulatorial é uma medida de segurança menos gravosa do que a internação, aplicada aos semi-imputáveis. Artigo 423. Interdição. A interdição de direitos poderá ser aplicada nos casos e termos previstos na legislação penal. A interdição de direitos, então, é uma medida aplicada para restringir determinados direitos do condenado conforme casos e termos previstos na legislação. Artigo 424. Custódia preventiva. A custódia preventiva será determinada pelo juiz quando presentes os requisitos legais. Então, a custódia preventiva é uma medida cautelar que visa garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, sendo determinado pelo juiz quando presentes os requisitos legais.